Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula parte número 3 e vamos falar sobre a tabela de ângulos notáveis. Estamos falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Falamos sobre as razões trigonométricas ou as relações trigonométricas no triângulo retângulo e agora nós estamos aqui para falar da tabela de ângulos notáveis, tá bom? Por que a gente vai falar da tabela dos ângulos notáveis? Primeiro, antes da gente começar, eu queria te mostrar uma coisa, né? Tudo começa aqui, no nosso triângulozinho, tá? Então, no meu triângulo retângulo, né? Se você observar aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Por isso um triângulo retângulo. O que acontece aqui? Acontece que o meu triângulo, ele tem três ângulos e o somatório desses ângulos precisa dar sempre 180 graus. Isso nós já sabemos, né? Desses valores aqui, que eu já conheço, eu já sei que desses três ângulos eu tenho um ângulo de 90 graus conhecido, resta então mais dois ângulos aqui que o somatório deles precisa dar 90 graus, ou seja, eles são complementares. Tá bom? Então eu tenho dois ângulos agudos aqui. Esses ângulos são os ângulos de referência que nós vamos trabalhar para as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então, por exemplo, eu posso ter um ângulo de 60 graus aqui, e aqui eu posso ter um de 30, eu posso ter um de 50 aqui, eu posso ter um de 40 aqui, eu posso ter um de 45, e aqui 45, e assim por diante. Eu posso ter um de 70 e outro de 20, eu posso ter um de 10 e outro de 80, eu posso ter um de 17, enfim, né? Eu posso ter um ângulo de 3 graus, não importa. O que importa é que sempre eu terei dois ângulos aqui menores que 90 graus e um deles, né, ou pode ser os dois também, serão meus ângulos de referência, dependendo do tipo de exercício que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, para o meu triângulo retângulo, o que a gente precisa pensar é que eu tenho três ângulos que são importantes, que são os ângulos de 30, 45 e de 60, tá bom? Esses ângulos aqui nós chamamos de notáveis, e essa é apenas a tabela de ângulos notáveis, porque nós temos uma tabela dos ângulos trigonométricos que vai variar de 1 grau até 89 graus, e para esses valores de 1 até 89 graus, a gente vai ter essa tabela dada no seu livro, na sua apostila, então você já vai conhecer os valores. Por que eu estou falando isso? Porque esses valores aqui, 30, 45, 60, para a função seno, cosseno e a tangente, você precisa decorar, é isso mesmo. Você precisa decorar quanto é que é o seu valor de cada um aqui, tá bom? Então, para começar, né, feito essa ideia, né, do ensejo, para você entender como funciona esse ângulo notável, eu preciso decorar. Então, o que eu vou fazer para decorar? É o seguinte, tem uma dica muito simples. Eu fiz essa tabelinha e aí nós vamos descobrir quanto que é o seno de 30, o cosseno de 30, a tangente de 30, o seno de 45, o cosseno de 45, a tangente de 45, o seno de 60, o cosseno de 60, a tangente de 60, tá bom? Então é muito fácil, fica bem ligadinho aí. É só você fazer o seguinte, ó. Vamos começar assim, ó. Você vai colocar o 1 aqui, 2 e 3. Vamos preencher. E aqui embaixo, ó, ao contrário, ó, 3, 2 e 1. Tá vendo? E se você observar os valores, ó, são iguais, ó. Tá vendo? São iguais, tá bom? E aqui de baixo, você vai colocar o denominador 2, o denominador 2, o denominador 2, o denominador 2, o denominador 2 e o denominador 2. Depois, lá no numerador, você vai colocar uma raiz onde tiver o 2 e o 3. Então, aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, tá bom? E vai ficar desse jeito. E aqui embaixo, na tangente, a gente vai escrever assim, ó, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá vendo? E aí eu vou ensinar uma coisinha para vocês aqui que vai ficar bem tranquilo. Quer ver? Olha só. Ó, uma musiquinha para você lembrar de montar esses ângulos notáveis aqui. Funciona assim, ó. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, né? Eu fiz bem devagarinho aqui, né? Mas é bem fácil para vocês decorarem aí, tá? Se estiver em casa, você vai gravar a musiquinha bem assim, olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, gente, você precisa decorar
essa tabela aqui. Professor, e os outros ângulos? 1, 2, 3, o ângulo de 20, o ângulo de 23 graus, o ângulo de 37. O que eu vou fazer? Para esses valores, o exercício vai te dar sempre. Sempre você vai observar lá na tabela dos ângulos, tá? Trigonométricos, tá bom? Esses aqui você precisa decorar, tá bom? Então eu trouxe aqui um exercício para você, aqui, e a gente vai fazer juntinho aqui e ver como é que funciona o uso dessa ferramenta, tá bom? Então, como é que funciona, professor? Então, o que a gente precisa, gente? Ó, de cara aqui, eu preciso lembrar dessa tabelinha aqui também, tá bom? Que tabelinha é essa aqui, professor? Olha lá, gente. Do soca à toa. Seno, cosseno e a tangente. Seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa e tangente oposto pelo adjacente, tá bom? A gente vai ter que recorrer a essa formulazinha aqui, tá bom? Então, vamos lá? Para a gente começar, vai ficar como? Olha lá, eu quero saber o x dessa minha letrinha A. O que eu vou fazer? Eu vou olhar. Quem que é o meu ângulo de referência? É 30. O que eu tenho aqui? Eu tenho o x, que ele é oposto ao ângulo de 90. Então, isso aqui é uma hipotenusa. Tá bom? E aqui embaixo, quem é esse 10 centímetros? Ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, isso aqui é cateto oposto. Aí a pergunta, qual função que eu vou usar? Seno, cosseno, tangente? Eu vou pensar o seguinte, eu tenho hipotenusa e eu tenho cateto oposto. Então, quem trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, ele vai ser o seno de quantos graus? De 30 graus. É o seno de 30 graus. Tá bom? O seno de 30 graus vai ser igual a quanto? O cateto oposto vale 10. E a hipotenusa vale x. O que eu faço? Vamos observar quanto que é o seno de 30. O seno de 30, olha aqui na tabela. 1 sobre 2, o seno de 30. A gente troca. Então, fica 1 sobre 2 igual a 10 sobre x. Multiplicação cruzada, que é uma proporção. 1 vezes x, x. 2 vezes 10, 20 centímetros. Eu achei aqui a minha resposta. Letra B. Vamos lá. O ângulo de referência que eu tenho é 45 graus. Aqui, o que eu tenho? Olha, eu tenho colado no meu ângulo um valor, que é a raiz de 2. Então, isso aqui é um cateto adjacente. Então, isso aqui é adjacente. Ok? Quem que eu tenho aqui oposto ao ângulo de 90? Uma hipotenusa. Eu quero achar a hipotenusa. Aí eu pergunto, qual é a função que usa hipotenusa e cateto adjacente ao mesmo tempo? É o cosseno, a função cosseno, de quantos graus? De 45 graus, porque é 45 graus aqui. O que eu faço, professor? O cosseno é o quê? Olha lá, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu coloco aqui, ó, quanto que é o cateto adjacente? Ele vale raiz de 2. Tá aqui. E quanto é que vale a minha hipotenusa? É x. Tá aqui também. O que eu faço, então, para resolver essa questão? Simples. Eu troco o cosseno de 45, que vale quanto? Ó, raiz de 2 sobre 2. Então, a raiz de 2 sobre 2 igual a raiz de 2 aqui, x. Multiplicação cruzada, então fica assim, ó, raiz de 2x igual a 2 raiz de 2. Ok? Isolando o x, vai ficar x igual a 2 raiz de 2 sobre raiz de 2. Pode cortar esses dois valores aqui. O x vai valer quanto? Vai valer 2 centímetros, tá bom? Só isso. E o próximo aqui, letra C, a mesma coisa. Olha lá, eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho o oposto a ele, x, e tenho adjacente a ele, raiz de 2. Vamos ver qual função que a gente vai usar aqui? Quem que trabalha com oposto e adjacente ao mesmo tempo? É a tangente. Então, tangente de 30 graus vai ser igual ao oposto, que é x, e o adjacente vale raiz de 2. Quanto que é a tangente de 30? A tangente de 30 é só você olhar aqui. Raiz de 3 sobre 3 igual a x raiz de 2, multiplicação cruzada, vai ficar 3x igual a raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. X é igual a quanto? Raiz de 6 sobre 3. Pronto, é só isso. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, dá uma parada no vídeo aí, tá bom? E vai fazendo passo a passo aí que você vai entender, tá bom? Então essa foi mais uma aula de relações trigonométricas e te aguardo na nossa próxima aula. Até mais.